Olá, gente, boa tarde. Que coisa boa estar aqui. Esse é um dos momentos das iniciativas que a gente tem aqui na TIFES que eu mais gosto, que é a hora de ouvir pessoas como o meu convidado de hoje falarem de temas tão importantes, tão relevantes, de tão alto impacto no nosso mundo do trabalho, no nosso dia a dia, na nossa comunidade e por aí vai. Enquanto as pessoas não entram, a ideia é que eu já comece a falar um pouquinho do nosso convidado especial. Então, hoje eu estou aqui com o Mauro Weinstock e eu perguntei para ele, antes da gente começar ao vivo, como pronunciava o sobrenome dele, porque eu não sabia, gente. Então, o Mauro é um executivo de mais de 54 anos de vida e 30 de experiência em marketing e jornalismo em empresas nacionais e multinacionais. Hoje ele é o sócio e fundador da Hub 40+, colunista de grandes veículos de comunicação como a Exame, palestrante, conselheiro, professor na ESPM Rio e São Paulo e outras, e consultor, mentor e, além de tudo, é nosso TIF aqui na TIFES Group. Mauro, conta pra gente como é que essa trajetória incrível aí dos últimos 30 anos, ela se conecta com a temática do nosso TIFES Talk de hoje. Maravilha, Luciano, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com você, com a nossa audiência. Aí é um privilégio estar participando desse programa. Você já retratou bem, né, minha trajetória profissional, e foi de aprendizado para um aprendizado. Foi erros, a partir de erros, que a gente foi construindo tudo isso. E eu logo de cara, quando eu iniciei minha carreira, eu logo pensei no legado. A gente fala muito dessa palavrinha hoje em dia, mas eu já fazia livros e biografias. Através da biografia, a gente deixa um legado para alguém. Legado, na realidade, não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Eu sempre costumo falar isso. Então, desde o início da carreira, eu já comecei a priorizar isso, comecei a já me envolver com engajamento, comecei a me envolver com a motivação e incentivar as pessoas. As pessoas estão por trás do profissional. Isso é fundamental. Fui crescendo com isso, com esse ambiente todo, através do Citibank, em que eu trabalhei muito no endomarketing, nos jornais de economia, de negócios, que eu atuei muito fortemente, e até que eu abri uma consultoria chamada Hub 40+, que é justamente de diversidade etária, para promover a inclusão de todas as idades da mesma forma. Todas as diversidades têm a sua importância e todos os tipos de preconceito têm que ser rebatidos e excluídos imediatamente e veementemente da sociedade. E eu defendo que no ensino básico a gente comece a fazer isso, né? Que isso não acontece. É só mudando estruturalmente a sociedade que a gente vai conseguir chegar no mundo corporativo sem precisar consertar as coisas muitas vezes, né? Mas sim incluir de forma realmente genuína, né? E com isso eu fui eleito LinkedIn Top Voice, LinkedIn Creator, e sou embaixador dessa rede também para várias ações, inclusive sobre saúde mental hoje em dia. Eu acho interessante, né, Mauro? Esse é um tema que a gente pouco vê hoje em dia, assim, sendo tão falado. Acho que a gente tem falado muito em diversidade e inclusão sobre milhares de outros aspectos, mas acho que a gente ainda fala menos do que a gente poderia e deveria falar sobre diversidade etária à medida que naturalmente a população vai envelhecendo e por aí vai. Na tua visão, Mauro, qual que é a grande dica ou o grande insight que você poderia compartilhar com a nossa audiência sobre essa temática? Bom, eu dividiria a tua pergunta em dois aspectos fundamentais. A primeira, ainda sobre a diversidade etária, como a gente está envelhecendo, a gente vai chegar muito brevemente a viver 90, 100 anos de maneira muito constante, né? O que a gente vai fazer naqueles 30, 40 anos que a gente vai ter adicionais de vida? Né? Então, a gente tem que saber como vai ser nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde relacional, nossa saúde financeira e saúde espiritual também. Então, esses 5, 6 aspectos que eu coloquei agora são fundamentais. E como o mercado de trabalho vai absorver esse público? Como esse público vai ser ativo nas redes também? Então, a gente precisa primeiro entender o que é realmente a diversidade etária. A diversidade etária são todos nós. Todos queremos envelhecer. E todos estamos envelhecendo. E, se Deus quiser, vamos envelhecer muito mais. E não é só chegar à velhice. Nós temos que chegar à velhice com qualidade de vida, que é uma questão fundamental.
Por outro lado, um dos aprendizados que eu vivenciei, né, nessa trajetória foi a importância do networking de um lado e da marca profissional do outro. Quando eu saí do Citibank, porque o banco foi para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu resolvi abrir meu negócio próprio. E na hora que eu abro, eu começo a perceber que mundo é esse que não existia. Porque eu estava acostumado a ser Mauro do Citibank. E a partir dali eu tinha que ser Mauro Van Storck. E o que eu tinha que fazer para construir o meu sobrenome real, que até aquele momento não existia perante o mercado. Então eu comecei a fazer determinadas ações, erros e acertos novamente, para poder tentar evoluir nesses aspectos. Porque aquela verba publicitária do Citibank eu não encontrava na minha empresa de jeito nenhum. Fornecedores, o salário, fornecedores sumiram, de um dia para outro sumiram. Salário, né, aquela equipe desapareceu. Né? Então, quem eu era naquele momento? Né? Então, eu tinha que resgatar a minha história, o meu aprendizado, meu network e o conhecimento que eu adquiri, a experiência, foi o que eu levei para a minha empresa. Fora isso, eu deixei tudo lá no Citibank. Então, esse aprendizado que eu comecei a desenvolver mais ainda a partir daquele momento. E com esse aprendizado, tudo se tornou mais fácil, porque abriu meus olhos para um novo mercado, né, de trabalho e até abranger, né, vários tipos de ações paralelas, que é outro aprendizado que eu trago. Em vez de você ficar apenas naquele ambiente corporativo, formal e CLT, tenha não o plano B, mas tenha o plano AA, tenha o plano AAA, planos paralelos que você possa desenvolver, seja uma palestra, seja uma mentoria, seja uma consultoria, seja ser professor, o que for. Para você, nesse momento que você está relativamente seguro aqui na CLT, você consegue validar outras opções também. Porque quando você está na CLT, a única certeza que a gente tem aqui, você vai sair daquela empresa. Pode ser daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos. Mas a única certeza é que você vai sair. E aí, qual a camisa que você vai estar devolvendo para a empresa? Porque aquela camisa que está toda suada pelo teu esforço não é tua. Aquela camisa é da empresa. Que camisa você vai estar vestindo perante o mercado? Eu acho que você tocou em pontos tão relevantes e acho que, mais do que isso, pontos que eu sinto que a gente só percebe à medida que a gente se depara com ele em algum momento da nossa trajetória, né? Acho que você falou desse ponto de quando sai do Citibank, você se depara com o fato de que é você por você mesmo, sem uma instituição que te endossa como profissional, como você tem que fazer sacrifícios e cometendo erros e acertos. E para mim isso se conecta muito com o que a gente fala da própria Open Talent Economy, que é fazer essa virada de chave, de sair do company centric, você pertencendo a alguma coisa, para o talent centric. Tipo, eu sou o centro como talento, com os skills que eu tenho. A minha trajetória é em RH predominantemente, Mauro, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é se falar pouco sobre como as empresas se preparam para o envelhecimento populacional como um todo, né? O que você pensa sobre isso? O que você pode trazer em relação a isso? Eu acho que tem dois caminhos. Primeiro, elas vão ter que ser obrigadas, de alguma maneira, a absorver determinados profissionais mais velhos. Né? Claro que a gente está falando de talento, está falando de competência, mas também está falando de inclusão social, de alguma forma. Né? Então, há várias pesquisas que demonstram que, a partir de 2040, 57% da força de trabalho no Brasil será acima de 45 anos. Isso por um lado. Por outro lado, a gente vê vários e vários movimentos também de abertura de negócios próprios para profissionais acima de 50 anos. Quando eu falo negócio próprio, eu estou falando não de abrir uma loja investindo milhões. Eu estou falando de ser consultor, usar a sua experiência, exatamente como você colocou agora, de maneira muito adequada. Né? Por isso que outras pesquisas demonstram que, quando a gente fala do startup, né, daquele mundo startupeiro, né, olha só, Luciana, um número que é bem bacana. A média de idade das startups de sucesso no mundo de sucesso é de 45 anos. O que significa que essa integração entre as gerações está acontecendo na tecnologia, na inovação, né? E quando você tem realmente uma
um resultado satisfatório, né, em relação ao negócio propriamente dito. Por quê? Porque está ligando, de uma forma, a experiência, a aquele movimento todo, né, de avanço que o jovem, né, traz para esse ambiente também. Então, essa integração é extremamente valiosa. E hoje nós falamos de 5 gerações dentro do mesmo mercado de trabalho. Né? É impressionante isso. Então, esse profissional, quando ele consegue perceber que ele tem outro caminho ou outros caminhos paralelos e que ele pode atuar, sendo mentor de um lado, seja consultor de outro, seja atuando como conselheiro. Imagina, aquele profissional que tem 60 anos, muitas vezes, que ele é excluído de uma empresa, né, pelo único fator da idade, ou aposentadoria compulsória quando ele chega a determinada idade. Meu Deus do céu, será que aos 60 anos ele fazia sentido trabalhar naquela empresa? Aí apaga a velhinha no dia seguinte, não serve mais para aquela empresa. Mas ele é consultor nesse exemplo, e aí sim ele é consultor. Aí muda a imagem, porque CLT não serve porque está velho para aquela função, mas como consultor e como conselheiro, inclusive a média dos conselheiros no Brasil é de 63 anos, né? Aí serve, porque ele é conselheiro, mudou a nomenclatura, simplesmente, né? E agora ele serve para prestar serviço. Então, olha a mudança, né, que é feita com total contradição. Se a gente olhar o mercado de CLT, a média de idade dos CEOs das principais empresas do Brasil, listadas na Bolsa de Valores, é de 54 anos. Então, se pode liderar aquela empresa, por que não pode tomar parte também da equipe daquela empresa? Mas eu não quero defender a CLT, não. O número de empreendedores no Brasil, metade deles são 50 a mais. Metade dos empreendedores brasileiros têm acima de 50 anos. Então, olha como é incrível. Cada profissional vai ter um perfil diferente. Cada profissional vai se ver em locais diferentes. O que tem que fazer é se reinventar o tempo todo. É criar coisas novas. Fazer mais do mesmo não leva ao mesmo. Será mesmo que nós queremos o mesmo? Né? Dei um nó na cabeça de todo mundo agora aqui, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? A reinvenção é fundamental. Né? Então, é isso que é muito bacana. Daí, quando você falou do sobrenome corporativo, é incrível. Eu sempre tenho uma frase que eu repito, que é assim: faça o máximo pela sua empresa, mas faça muito mais pelo seu sobrenome real. É exatamente isso que eu prego. Que legal. E Mauro, assim, olhando para isso, né? Acho que você embasou muito a tua fala em dados que, sendo super honesta, eu nem sabia. Eu acho que a gente está nesse mundo startupeiro, no ecossistema empreendedor, a gente ainda acha que as pessoas são mais jovens do que a gente imagina, né? E os dados, eles mostram, às vezes, até o oposto. Quais foram os principais aprendizados ou resultados dessa pesquisa ou do teu trabalho na Hub 40 Mais em relação a essa questão etária? É muito bacana, porque eu quero resgatar, inclusive, isso é uma oportunidade bem bacana, de poder dizer como o Hub surgiu. E isso é muito interessante, porque a gente fala muito no conflito geracional, né? Como vai combater, né, o conflito entre as gerações e tal. E eu falo ao contrário, a gente tem que ter harmonia entre as gerações e provocar essa harmonia no sentido mais construtivo, positivo e complementar possível. Então, como é que surgiu o Hub 40 Mais, rapidamente falando? Tinha um programa que se chamava Startup, que chama até hoje Startup Week, né, e eu recebi o convite no mesmo dia que ia ter o evento. Eu não ia para o evento, e aí cheguei lá, todos jovens, mais de 20 anos em média, e eu lá com 40 e poucos anos naquela época. E o que aconteceu? Eu entrei, enfrentei, e fui ver o que dava naquele evento, o que era. Porque o mínimo que eu poderia seria aprender, e o máximo era aprender muito com quem estava lá, né, e trocar informações. E de lá, o meu grupo foi o vencedor disparado do evento, justamente com um projeto voltado para o público sedentário. Eu não falo nem 60 mais, nem 70, nem 80, mas sedentário. E depois a gente transformou e pivotou um projeto para Hub 50 mais. Na hora que eu comecei a fazer postagens Hub 50 mais, eu comecei a receber várias mensagens. Ué,
mas eu tenho 43, tenho 47, tenho 48, não posso participar do Hub. Eu falei, meu Deus, o número de desempregados está tão grande, né? Que a gente precisa absorver essa faixa etária também e reduzir para Hub 40 mais. Na mesma semana, Luciana, que eu lancei o Hub 40 mais com logotipo, à época o negócio sai com uma capa dizendo velho aos 35 anos. Aí eu falei, 35 não, vai subir para 50, mas eu não vou descer para 35 de jeito nenhum. E aí entra outras pesquisas também, que a gente tem acesso, em que 70%, Luciana, dos profissionais acima dos 40 anos no Brasil já sofreu algum tipo de preconceito etário. Então, é impressionante o quanto o etarismo é desgastante e faz mal à sociedade. Por isso que temos que combater urgentemente essa causa. Eu acho que isso conversa muito, né, Mauro, até com o tipo de cultura organizacional que a gente constrói nesse ambiente novo que a gente está, né? Acho que o empreendedorismo traz, às vezes, uma cultura que não necessariamente comporta a questão do etarismo, porque parte de uma premissa de uma geração que não é a única geração que está dentro do mundo do trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Mauro, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por ter trazido insights tão valiosos aqui para a gente. Eu queria dizer que aqui, gente, na tela, vocês estão vendo um QR Code. Esse QR Code direciona direto para o WhatsApp da TIFES Group, e lá vocês podem ter informações sobre a TIFES, empresas que tenham vontade de contratar a TIFES ou executivos que tenham vontade de se tornarem TIFES, assim como o Mauro, e até mesmo se vocês, empresários, empreendedores, têm o interesse de, porventura, contratar o trabalho do Mauro como um mentor, como um TIF part-time, tudo isso vocês podem fazer através desse QR Code, e eu tenho certeza absoluta que 90% das empresas que a gente tem no Brasil, me arriscaria até falar mais de mundo, não estão preparados para isso. Então, pessoas como o Mauro, sem sombra de dúvidas, têm muito a contribuir. Muito obrigado, Luciano, outra vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fico à disposição de toda a audiência aí para qualquer tipo de projeto que vocês queiram conversar em conjunto. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde, bom restinho de dia para vocês.